Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada. Sejam todos bem-vindos a mais um Renalcast. E aí, Dani, tudo tranquilo por aí? Tudo tranquilo, na medida do possível, todo mundo se cuidando por aí. E por aí, como é que tá, meu irmão? Tá tudo bem? Com certeza. Estamos nos cuidando aí, nos protegendo, usando máscara, né? Muito álcool em tomando gel. a vacina. E tem a vacina muito também. Muito álcool em gel, nem fale. As mãos estão até ressecadas. Nem fala. Dani, que episódio que a gente vai ter hoje, né? Enorme, maravilhoso. Já falo, maravilhoso. O nosso episódio 10, que está incrível. Nós recebemos o Eduardo Afonso, repórter da ESPN. Quem não assiste jogo na ESPN, né? Quem não conhece o canal ESPN. E ele bateu um papo muito legal com a gente, né? Maravilhoso, gente. Até então, ó, coração por ele, ó, gigantesco, maravilhoso papo. Nossa, muito descontraído, engraçado, maravilhoso, ó. E com muita informação legal, né? E muita dica bacana. Muita dica. Toda uma história, um percurso, ó, excepcional. Então, mais uma vez, a gente queria agradecer ao Eduardo Afonso, muito obrigado pela participação, agradecer a ESPN pela autorização e confere aí o episódio. Seja bem-vindo ao Renalcast, Eduardo Afonso. É uma honra tê-lo conosco aqui no nosso podcast. Tudo bem, Arthur? Seja bem-vindo! Tudo bem, Dani? Tudo bem, Arthur? Obrigado pelo convite. Eu fiquei sabendo do projeto de vocês há não muito tempo, através de um amigo em comum nosso, que é o Juca Pacheco, que foi assessor de São Paulo há muito tempo. Eu trabalhei com ele 22 anos lá no São Paulo. E quando ele me passou assim o seu contato e passou o projeto, fiquei bastante empolgado. E estou muito feliz em estar aqui com você, Arthur, que me faz uma grande homenagem ao estar vestindo uma camisa do meu time de coração, que é a Portuguesa, e a Dani também, que eu acabei de conhecer, e que a gente vai bater um papo bem legal sobre, eu não diria o nosso problema, sobre a nossa vida, que é um pouquinho diferente dos demais, mas não muito também, nada para a gente ficar aqui lamentando, não. A gente toca de boa, a gente toca essa bola de primeira. A gente vive bem. Justamente esse é o espírito do nosso podcast, do Renalcast, mostrar que a vida segue normalmente com diálise, com sem diálise, com transplante, com a vida renal é possível viver e viver bem. A gente consegue viver bem, realmente. Nós até temos um lema que é: nós não vivemos para diálise, né? Nós dialisamos para viver. E essa é a nossa pegada também. E é um prazerzaço ter você aqui nesse nosso bate-papo. Mas eu vou te falar a primeira pergunta, assim, logo de cara. Como sua história com o paciente, como começou, como é que ela é? Então, Arthur, é uma história da minha família, na verdade, né? Porque a minha família, por parte de pai, ela tem um problema hereditário que já atingiu a minha avó, que foi assim, a primeira que eu sei, né? Talvez tenha atingido alguém antes dela, mas não foi divulgado ou não sabiam o que era. Mas a minha avó, que eu nem cheguei a conhecer, minha avó Júlia, acabou falecendo desse problema, que é rins policísticos, né? E aí, dos 3 filhos da minha avó Júlia, 2 tiveram problema, meu pai e meu tio, que ambos também fizeram hemodiálise e vieram a falecer, mas assim, fizeram hemodiálise numa época muito diferente da atual, muito diferente até da minha, que terminou em 2005, fizeram hemodiálise na década de 80, comecinho da década de 90, eu era muito jovem ainda, mas eu lembro da minha mãe contando que eram máquinas muito ultrapassadas ainda, e o paciente sofria muito, enfim, as máquinas não eram tão modernas, isso melhorou muito já na minha época. Era quase bruxaria. Era um... É isso. Meu pai fez no Hospital São Paulo, até que é próximo onde eu fiz o transplante lá na Borges Lagoa. E aí, a família toda tem. Eu tenho, meu irmão tem, e eu sempre convivi com isso, porque desde cedo, quando os médicos que atenderam meu pai começaram a estudar o caso com minha avó, eles falaram, a tendência é que seja uma coisa genética. Então, eu já comecei a fazer exames para rim muito cedo. Eu me lembro, assim, com 7, 8 anos, já está passando por exames na época para detectar se eu tinha os rins policísticos ou não. E que se constatou que eu e meu irmão tínhamos, e daí para frente eu fui vivendo, esperando o dia que isso ia se tornar um problema e que eu teria que cair na hemodiálise.
Isso aconteceu com 33 para 34, deu uma acelerada muito por alguns excessos que eu cometi na minha juventude, na minha infância, na minha juventude, alguns excessos que de noite... né? O próprio médico que me encaminhou para a hemodiálise, ele disse, talvez você tivesse preservado os seus rins. Por exemplo, meu irmão, que tem 3 anos a menos do que eu, ele só veio fazer hemodiálise, ele foi o cara, ele é alpinista, ele viveu pela saúde, pelo esporte, então ele teve 10 anos a mais de vida sem hemodiálise do que eu, que era sedentário, radialista, jornalista, boteco, noitadas mal bebidas, enfim, comendo muito mal, não abandonando tanta proteína. Então, assim, ele preservou mais e conseguiu mais 10 anos de vida normal. E pegou até uma diálise agora que ele faz, ele está na fila para o transplante, não tem doador família, então ele está esperando aí já há 4 anos, mas ele faz uma diálise bem 2 horas por dia, de segunda a sexta, ele vê um filme lá, passa rapidinho. Eu peguei ainda 5, 6 horas, 3 vezes por semana, que era pesada, assim, você saía de lá passando meio mal, assim, quando você já não ficava ali deitado 1 hora para recuperar, né? Mas, já assim, não aguenta ficar tanto tempo na máquina, né? Nossa, eu cheguei lá, teve, assim, a de sábado para terça era pior, porque eu chegava muito inchado, com muito líquido retido, e às vezes eu tinha que perder 8, 9 quilos numa sessão só, era um desgaste básico, assim, o médico me matava lá. Aliás, o doutor Valcir, o Arthur, uma coisa legal, o doutor Valcir, que foi o primeiro médico que conduziu a minha hemodiálise, eu fiz pouco hemodiálise, fiz 1 ano só, mas que era o chefe da equipe de hemodiálise do hospital da Unimed ali no Ibirapuera, onde eu fiz a hemodiálise, ele era transplantado também. Então, o médico sabia tudo que eu estava passando, que os pacientes estavam passando, porque ele tinha passado por isso. Te compreendia, né? Não, então ele falava, totalmente diferente, né? Ele falava, se você não fizer isso, vai acontecer isso, porque eu já passei por isso. Você vai sofrer na diálise e tudo mais. Mas quem que ouve, né? Você ouve um dia você dá uma deslizada e sofre na diálise, né? Mas, assim, foi muito rápido o meu processo. Eu sei porque, assim, eu vejo pelo meu irmão o quanto ele está demorando. Minha mãe se colocou à disposição para doar. Foi quando eu tive o primeiro contato com o Dr. Medina, porque acontece o seguinte, olha que também as coisas têm que acontecer. Eu trabalhava na Rádio Bandeirantes, na equipe de esportes, e tinha um programa lá chamado Na Geral, que é um programa de humor do futebol, com os... E a esposa do Lélio, ela tem lúpus, e ela tratava com o doutor Medina. E aí um dia ele foi na consulta e falou, tem um repórter lá, o Eduardo Afonso, que ele está fazendo hemodiálise e tal, mas quantos anos ele tem? 34, 35. Não, manda ele vir aqui que eu vou resolver o problema dele. E o doutor Medina estava muito em alta, porque não sei se vocês vão lembrar, ele estava tratando de um caso de trigêmeas, que saía no Fantástico todo domingo, que elas vinham de muito longe, acho que da região norte, e elas estavam fazendo tratamento com ele. Então ele estava muito em alta. Então uma consulta com ele era 1 ano de espera. Nossa. Mas ele me acatou, eu fui lá, ele falou, quem que você tem vivo? Minha mãe. Quantos anos? 50 e pouco. Traz ela aqui. E foi assim o negócio, Arthur e Dani, que aconteceu. Assim, eu estava com 6 meses de diálise, em 6 meses ele conseguiu fazer todos os exames em mim, na minha mãe, falou, deu 50% de compatibilidade, vamos fazer o transplante, preparou ela, me preparou, e eu estava já transplantando depois de 6 meses, cara, que foi uma loucura. Muito rápido. Muito rápido. Eu fiquei na fila 2 anos e meio, mas o meu foi falecido, né? Mas fiquei na fila 2 anos. Pra mim não foi muita coisa, não. Foi tranquilo, mas isso foi muito rápido. É que você é nova. Eu peguei muita gente lá na minha hemodiálise, estava há 10, 8 anos, e gente de idade já. Aí eu sofri. E assim, uma coisa que me choca muito, que de tudo isso ficou um trauma só, Arthur e Daniele. Ficou um trauma de ver criança fazendo hemodiálise. Esse trauma... na minha turma tinham 3 garotos, de 6 a 10 anos, eu não vou lembrar direito, é muito pesado isso para garoto, é muito pesado, tem que ser assim, a família tem que estar num astral muito legal, porque o sofrimento não tem como, um garoto sofre mesmo, porque a vida de garoto é diferente do adulto na hemodiálise. O garoto não pode fazer um monte de coisa que ele quer fazer, tudo mais, e aquelas agulhas gigantes entrando no braço, 6 horas numa máquina, atrapalhando estudo, atrapalhando tudo, os amiguinhos viajando, eles tendo que ficar em São Paulo presos à máquina e tal. Então, assim, a gente supera com a idade que eu tinha, né? Eu mudei minha vida um pouco e superei e fiz. Mas é muito triste ver criança fazendo hemodiálise. Muito triste. É uma coisa que me traumatiza até hoje. Eu procuro não pensar muito, mas me traumatiza até hoje. Machuca a gente, né? Ver criança e a gente saber o que tá passando, né? E é criança, então é mais complicadinho. Terrível, né? É complicado. Mas fala, Eduardo, você encarou a diálise aí por um período relativamente curto.
Mas que foi marcante para você, que você tem lembranças da diálise. Sim, sim. Agora, seu irmão fazendo na modalidade diária, que é uma modalidade muito boa. Muito boa. Eu faço ainda. Eu fiz, ele também faz. Eu fazia de Vocês segunda fizeram? a sexta-feira. 2 horinhas também? 2h30 que eu fazia. Então, nossa. Eu adorava. Melhor, olha, disposição 100%. Meu irmão faz ainda no horário que é bom, porque ele trabalha o dia todo, ele chega lá na clínica 6, ele faz de 6, 6h15 a 8, 8h15. Ele fala assim, Edu, é o tempo de ver um filme. Tô atualizadíssimo com todos os filmes. Eu vejo todo dia um filme diferente, é o tempo de ver um filme. Quando o filme está entrando os créditos, eles já estão me desligando, tirando já está desligando. Já tô o indo tempo casa. voa. E fica com o final de semana com a família, tudo mais. Desculpa, eu só vou para tomar o café. O café da clínica lá é muito bom, então eu vou para tomar o café. Que bom. O café tinha, aqui na minha bancada tinha café também, a gente tinha que tomar café. A pressão caía, café. Vocês veem como é diferente, né? Na minha não podia comer nada e nem tomar nada, mas assim, eu até, assim, tem muita coisa a agradecer, né? Eu era um dos, digamos assim, mais fortes, até pela minha idade, né? Então, o doutor Valcir falava, não, você até pode pedir um lanche lá durante a diálise, o hospital tinha uma lanchonete, mas pode pedir um pão com manteiga na chapa, pode pedir um queijo quente e tal. Mas, cara, eu até pedi algumas vezes, mas depois você via assim, as pessoas ali não podendo pedir, umas dos lados das outras, e você comendo. Então, eu raramente, só quando eu estava com muita fome mesmo. Quando eu fazia jogo, eu saía do estádio 1h, 2h, eu tinha que estar no hospital às 6h, não dava tempo nem de jantar, nem de tomar café direito, eu resguardava as poucas horas para dormir, aí, invariavelmente, eu, no meio da diálise, tinha que pedir um lanche, porque eu ficava enfraquecido e com muita fome mesmo. E, aliás, eu não Eduardo, tinha muita fome, não. Como é que foi conciliar a diálise e a vida profissional, de acompanhar time, estádio? Como é que foi fazer essa conciliação? Então, eu conversei com a minha... Quando eu fui para diálise, né, eu não fui assim, graças a Deus, eu não fui de supetão, né, que você tem que fazer aquela... Quando você tem uma emergência, você tem que fazer aquela incisão no pescoço, que é super complicado. Então, a minha eu consegui, como os médicos vinham acompanhando a regressão do funcionamento do meu rim, quando bateu 18% de funcionalidade, o meu médico falou, é melhor já fazer a fístula, porque com 15% a gente tem que ir para diálise, porque aí você começa a passar muito mal com as impurezas no corpo, o rim não filtra, tudo mais, você vai passar muito mal. Então a gente já quer, vamos deixar você preparado. Então eu tive todo aquele já, consegui fazer a fístula com antecedência, a fístula funcionou muito bem, só tive uma fístula em um ano, eu não precisei trocar, meu irmão está na 4ª já, que é complicado. Meu pai também teve 4 ou 5 durante os 14 anos dele a minha primeira fístula funcionou de boa, e eu usei ela. E aí eu fui preparando a minha empresa, explicando, eu não sabia direito ainda como ia ser, mas fui falando, eu vou ter que ficar um tempo no hospital, 3 vezes por semana, não sei direito como é que eu vou sair, como é que vai ser esse dia. Cara, assim, graças a Deus, o Arthur e Dani, eu tive muito apoio da Bandeirantes na época, né? Eles falaram, dá para você trabalhar período da tarde e noite do dia da diálise? Eu falei, dá, claro, assim, eu nem sabia se dava, eu falei, dá. Mas eu vou falar que teve dias que eu saí muito mal, muito fraco. Não, mas dá. Mas eu tive que ir para casa, dar uma dormida, dar uma descansada, recuperar energia e só começar a trabalhar 3, 4, 5 da tarde, aí eu ia até meia-noite na redação, que tentava compensar as horas. O maior problema para mim era quando os treinos aconteciam no horário da diálise. E aí, da hemodiálise. E aí, assim, eu não tinha como estar no local do treino e, ao mesmo tempo, estar no hospital. E aí eu contei muito com a colaboração de muita gente. Muitos repórteres me ajudavam, passavam por... Já tinha celular na época, não era esse WhatsApp, automático, mas ligavam, ou passavam uma mensagem de texto, a gente usava muito o Messenger, né? E eles passavam, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, para quando você sair daí, você tiver que gravar um boletim muito rápido, você sabe pelo menos o que rolou no treino, né? O Muricy Ramalho me ajudou muito, porque às vezes eu chegava no CT, já tinha acabado o treino, já tinha todo mundo ido embora, e aí só tava lá o Muricy, eu falava, Muricy, tive diálise hoje, não, vem cá, eu te atendo, dava entrevista, tudo mais, Cara, e a Bandeirantes foi levando, eu fui explicando, aí quando eu já entrei, 6 meses depois, já entrei para começar os exames, eu falei, talvez seja mais um ano só, enfim, deu tudo certo, Arthur e Daniele, deu tudo certo, e por isso que eu acho que, assim, eu sei que é muito percalço, eu sei que nem todo mundo tem essa facilidade, eu morava perto do hospital, eu dirigia até o hospital na ida e na volta, não dependia de transporte público, nada, eu tive algumas facilidades, mas a dificuldade, no final das contas, é a mesma para todo mundo, sabe? Tá ali ligado numa máquina, impossibilitado de viver uma vida normal. A gente vive uma vida normal, mas é normal entre aspas. Então, assim,
nós temos que pensar sempre positivo. Aquilo vai melhorar, aquilo vai passar, a gente vai passar por dificuldades, vai ter momento em pensar e falar, pô, o que eu estou fazendo aqui e tal, mas a gente tem que levantar a mão para Deus e dizer o seguinte: insuficiência renal tem máquina que te mantém vivo. Insuficiência cardíaca, pulmonar, fígado, hepática, essa, se o cara não transplantar, o cara morre. Então, a renal, pelo menos, existe um caminho a ser trilhado até o transplante, o que não acontece com as outras. Sim, com certeza. A diálise é vida, né? A diálise, literalmente, sim, é vida. Sim. Mas, gente, Eduardo, agora um pouco do Eduardo lá atrás. Chegou ao jornalismo, qual que é a história para você chegar no jornalismo? Porque, eu falei para Dani, nós estamos recebendo um cara aqui, eu muito feliz que eu assistia muito na TV. Você sempre quis ser jornalista? Sempre, esportivo, inclusive, né? Então, vem muito de família, né? Meu avô sempre foi muito ligado à Portuguesa, foi diretor, trabalhou no futebol da Portuguesa. Meu pai, por consequência, acabou também sendo muito ligado. Aí a doença tirou ele um pouco do circuito dos estádios, né? As primeiras vezes que eu fui ao estádio foi com meu pai. Tanto que, assim, eu comecei a ir no estádio com a minha tia, a única que não tinha problema renal, ela que me levou, assim, em muito jogo de futebol. Ela não ficava, às vezes ela até entrava, mas ela me levava e me buscava, porque meu pai já não tinha mais condições de sustentar, assim, esse amor que eu tinha. Meu pai sofreu muito na hemodiálise. Ele foi bravo mesmo, a hemodiálise dele. E aí, meu pai passou a ouvir muito rádio esportivo. Por não poder ir mais ao estádio, o rádio passou a ser a companhia dele, né? E ele ouvia muito as rádios, principalmente a Bandeirantes, que até foi uma coincidência de eu ter trabalhado lá. E aí, eu, muito moleque, eu comecei a ouvir os programas com ele, principalmente de domingo, e falava assim, nossa, que legal, né? O repórter tá dentro do campo, tá no jogo, pô, tá do lado dos jogadores, vai entrevistar, e viaja para cá, viaja para lá, conhece o Brasil, conhece o mundo com a seleção. Pô, eu quero fazer essa porra aí, quero ser repórter. Já que eu não vou ser jogador, eu quero ser repórter, quero estar de algum jeito no futebol. E aí foi isso assim, é um sonho de criança, é mais ou menos como você falar, quero ser astronauta, quero ser bombeiro, quero ser polícia, na época eram os sonhos aí da minha geração, né? Só que aí o meu acabou dando certo, eu conheci um dos meus melhores amigos de colegial, o tio dele era dono da Anhembi Morumbi, o Dr. Gabriel, que era o reitor da Anhembi Morumbi, tio do Rubinho. Aí, quando eu terminei o colegial, ele falou, vai ter um curso lá na Anhembi Morumbi, experimental, não é reconhecido pelo MEC, de rádio e TV. Quer fazer? Falei, quero. Tem que pagar? Ele falou, tem que pagar, mas vou arrumar um trabalho para você na Brasil 2000 FM, que é a rádio da Anhembi Morumbi. Você trabalha lá e paga o curso com o seu trabalho. Falei, tá bom. Aí larguei o comércio da minha família, tudo que meu pai tinha projetado para eu tomar conta, tudo mais. Parará, briguei em casa, até cheguei a fugir de casa. E fiz, cara, e as portas foram abrindo, da área musical eu passei para a área esportiva, que era meu sonho, e aí aconteceu o Rádio Bandeirantes, uns anos depois, que foi assim um passo gigante, e depois agora ESPN, trabalhei 14 anos na Bandeirantes, já estou há 13 na ESPN, então essas duas emissoras são as que norteiam aí o meu trabalho mais profissional. Trabalhei em rádios menores antes, mas aí era meio mambembe, sem pagamento, pagando muito pouco, sem estrutura. A rádio grande que eu trabalhei foi a Bandeirantes, e a TV grande foi a ESPN. Ah, sim. Como é que é, depois de transplantado, como é que foi a volta, literalmente, acompanhar a rotina de um clube? Eu sei que você cobre o São Paulo. Como é que foi essa volta para estádio, para viagem? Então, eu transplantei lá no Hospital do Rim, tá? Com a equipe do Dr. Medina, né? E a previsão inicial era de 30 a 45 dias, se tudo corresse bem e tudo mais. Quando estava quase pronto para sair, pintou uma tal de rejeição, né? Rejeição. E aí eu tive que ficar... rejeição. E aí eu tive que tomar uma medicação muito forte e eu tive que ficar internado mais 4 meses. Então, o Dr. Medina brinca que o rim da minha mãe pegou no tranco. Mas pegou, porque tinha só 50% de portabilidade, então já era você já entrava com uma chance em cada 2 de dar certo. No começo foi bem, mas depois o organismo começou a rejeitar, teve essa medicação e tal. No fim, eu acabei tirando os meus rins. Para vocês terem uma ideia, se eu não tiver, vocês me ajudem aí, que eu não lembro de muita coisa. Um rim pesa 160, 180 gramas, um rim sadio, é mais ou menos isso, né? Dizem que é mais ou menos assim. Que é um punho fechado, mais ou menos, né? Os meus rins, quando eu tirei, um tinha 2,5 kg e o outro 3 quilos alguma coisa. Então eram uns negócios assim. Grandão. Então eu tirei em janeiro, fiquei sem rim em janeiro, aí eu fiquei uns 10 dias em casa, depois da retirada. Em fevereiro eu entrei para fazer o transplante, uns 2 dias de transplante, eu peguei meningite no hospital,
tive que adiar 2 semanas o transplante, aí minha mãe desinternou, ela estava internadinha para tirar, desinternou, porque não podia esperar internada, aí voltou, eu fiz o transplante quase em março. Aí eu ia sair na metade de abril, fui sair em junho do hospital. Nossa. Aí eu saí, a equipe do Dr. Medina me passou, ó, tem que ter uma série de cuidados, não pode ter contato com se a sua imunidade é 0. Se o cara, ele até brincava, ele fala assim, se você for numa sala de cinema, o cara espirrar na primeira fila, se estiver na última, você pega a pneumonia. Então, esquece lugar fechado, esquece animal, eu já gostava de cachorro, mas esquece cachorro por um tempo, você vai ter que se cuidar muito, sabe, asseio total, evitar qualquer coisa que possa, com essa imunidade zerada, entrar no seu organismo e te derrubar. Tá bom, posso trabalhar, doutor? Ele falou, fica uns 20 dias em casa, se não acontecer nada, como é jogo ao ar livre, você fica no campo, não é nada fechado, você pode trabalhar, mas mantenha uma distância, parece até essa pandemia que nós estamos vivendo, né? Mantenha uma distância dos seus colegas, se algum deles estiver gripado, você vai pegar gripe e tudo mais. Aí, tá bom. E aí eu fui fazer um glorioso, uma quinta-feira, fui fazer um jogo, meu primeiro jogo pós-transplante foi um jogo do Santos na Vila, na quinta-feira. E aí eu fui, e o doutor estava sempre certo, né? Naquele dia, no dia seguinte eu já estava mal, de novo, fui para o hospital, peguei uma porcariazinha chamada citomegalovírus. E aí derrubou. Aí o plano de saúde, muito legal na época, falou assim, não, tudo bem, a gente vai te tratar. Só que só vai te tratar se você ficar internado. Na sua casa a gente não vai pagar. E aí eu tive que ficar mais 30 dias no hospital para tomar uma medicação de 6 horas. Então você imagina, eu tomava a medicação das 6 ao meio-dia, e aí do meio-dia até as 6 da manhã eu não fazia nada. E ficava ocupando uma vaga, um leito, um quarto particular que podia ser cedido para outra pessoa. Porque o plano só pagava se eu tivesse internado. Hospitalizado, né? Olha que loucura, né? Quer dizer, quanto mais eles iam gastar para mandar um enfermeiro aplicar essa medicação, que fizesse quanto que eles gastaram ocupando um leito 18 horas sem fazer nada, comendo, bebendo, tudo. E eu estava assim, bem, porque a medicação entrou, já fez efeito, só que foi um mês de medicação. Então eu fiquei mais 30 dias combatendo esse citomegalovírus aí. E aí eu saí, aí eu tive mais cuidado ainda, aí as coisas, Arthur e Dani, foram acontecendo assim, naturalmente, sem forçar, entendeu? Umas viagens mais longas no começo eu pedi para não fazer, falei, não quero ficar muitos dias fora de São Paulo, se for assim, uma viagem, jogo no Rio, vai num dia, volta no outro, no Paraná, em Curitiba, mas ficar uma semana no Nordeste, eu já, não é hora, se eu pegar alguma coisa lá, não sei como é que é a rede hospitalar, se eu vou ter condição de ser atendido, não, se tiver que voltar correndo para São Paulo, de que forma vai ser. Passou meio ano, aí já no ano seguinte, 2006, a coisa já foi se ajeitando, aí a sua cabeça vai também meio desencanando, sua vida vai ficando normal, sabe? E as coisas vão acontecendo e você fala assim, pô, às vezes você nem lembra que você fez o transplante, né? É transplantado, isso aí. Porque você tá com a vida, sabe, a vida tá rolando. E até agora, 15 anos, tá lindo, né? Não tive meus probleminhas aí de diabetes, internação, algumas cirurgias que eu fiz aí no meio do caminho, mas tá tudo ótimo. E o Covid, em relação ao Covid transplantado? Então, isso também foi agora a preocupação recente, né? Assim que começou o bicho a pegar mesmo em abril, maio do ano passado, eu falei com a minha médica, que é a doutora Maria Lúcia, lá da equipe do Medina, né? Falei, doutora, como é que é? Ela falou, a gente não tem muita informação, mas olha, pelo que a gente tem, você está no chamado grupo de risco total, todo transplantado, porque a imunidade de vocês ainda não é a suficiente. Imagina uma doença dessa contagiosa, então evita tudo mais. E aí veio de novo o bom senso e a sorte de estar num lugar onde o ser humano está à frente do dinheiro, tá? A ESPN rapidamente nos tirou da rua, todos os repórteres, não só eu, e deixou todos à vontade para, inclusive, não trabalhar. Se não quisesse fazer home office de casa, podia ficar pelo tempo que fosse do Covid. Mas eu falei, vou ficar louco se eu não trabalhar em casa ainda. E aí eu passei a trabalhar de casa. E aí as coisas foram acontecendo. Aí em setembro tinha dado uma diminuída boa, né, nos casos, né, um pouco antes da eleição, estava com menos mortes e tudo mais. Aí a ESPN falou, a gente vai voltar à rua, mas grupo de risco não volta. Pô, eu fiquei desesperado, vi os outros repórteres todos trabalhando e eu em casa, né? Aí eu fui na doutora Maria Lúcia, conversei com ela, falei dos protocolos que a Federação Paulista e a CBF tinham adotados, né? Sem torcida, média temperatura antes, você fica num lugar que o cara mais próximo de você está a 50 metros,
tudo mais, né? Só o seu câmera que fica ali a 2 metros. Passei os protocolos da ESPN, né? Todo mundo testado mensalmente, máscara, álcool em gel, carro higienizado. Ela falou, ó, tudo bem, pode voltar, volta a trabalhar. E aí eu voltei, setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro começou a ficar crítica de novo, mais uma vez a ESPN foi lá e falou, repórteres nossos não vão para a rua nesse estado, nem os com risco, nem os sem risco. E nesse meio tempo, até conversei com o Arthur já sobre isso nas nossas conversas por Instagram, surgiu a oportunidade de eu participar de um grupo de estudo do Hospital do Rim. O doutor Medina conseguiu lá 3 mil doses da vacina, selecionou 3 mil pessoas, aí ele, como é um grupo de estudo, o que ele fez? Pegou desde quem tinha acabado de transplantar até quem já tinha transplantado, porque eles querem estudar a reação em todos os níveis de transplantado, idade avançada, idade pouca, meia idade, tudo mais. E me ligaram, perguntaram se eu queria participar, eu achei excelente a ideia, apesar que eu vou falar para você, Dani, para você, Arthur, no primeiro, quando você recebe assim, você vai tomar vacina, eu fiquei um pouquinho assustado, eu tive que debater aqui com a minha esposa, com a minha família, será que eu participo, será que eu não participo? Mas aí eu conversei com a doutora Maria Lúcia, ela falou, Edu, é risco zero, pode vir, é tranquilo, toda a nossa equipe já tomou, o máximo que vai acontecer é não fazer efeito nenhum, o máximo que vai acontecer é não dá nada. Mas veja, aí eu fui, tomei a primeira e tomei nesse domingo agora, dia 25, tomei a segunda dose, então agora vou colher sangue durante uns meses, aí eles não passaram direito ainda, mas acho que uma vez por mês tem que ir lá colher sangue, e aí vão ver daqui a 6 meses quanto de anticorpo cada um, eu acho que é muito individual, sabe, Dani e Arthur? Eu acho que não vai ser uma régua para todo mundo, eu acho que um vai criar X, outro vai criar Y, outro não vai criar nada, outro vai criar tudo, eu acho que vai ser, cada organismo vai criar um pouquinho, mas se der 1% a mais de proteção, é 1% a menos de chance de eu pegar o Covid, entendeu? Então, eu estou vendo por esse lado. Tem que ser, tem que pensar nisso. Vocês agora vão tomar também, né? Porque meu irmão, que faz hemodiálise, está marcado de tomar agora dia 11 ou 12 de maio, a primeira dose. Eu estou ainda na expectativa do Rio de Janeiro, sabe? Rio de Janeiro ainda não tem data. Mas, Dani, aqui os caras estão agindo bem. E eu vou falar, Arthur, a briga do doutor... a briga do doutor Medina por isso, cara, foi muito grande. Porque ele conversava com ele, porque ele sabe que eu estou na mídia, ele pedia para tentar alcançar alguns amigos meus de mídia, tenta, joga isso, o transplantado precisa tomar, porque é muito perigoso, está morrendo 1 a cada 4 quando pega, tal, 25% é muito alto, e assim, a briga dele foi muito grande. E ele estar ainda, né? Mas ele foi chefe do centro de contingência aqui de São Paulo, isso ajudou bastante ele a convencer o Dória a ceder, porque assim, ele teve que fazer, como ele me falou, eu tive que fazer assim um gato, né? Assim, não é para vacinar, é só um estudo tal, e aí conseguiu essas doses aí para conseguir as doses. Para conseguir. Né? Oi, Arthur, pode falar, desculpa. Vamos agradecer a ESPN por ter liberado o Eduardo para participar. Que é isso. Super obrigada. Né? E parabéns pela atitude com os repórteres, né? É uma empresa que pensou sempre na saúde em primeiro lugar. Sempre. Com certeza, isso é muito importante. Extremamente importante. Mas fala pra gente, Eduardo, você chegou a cobrir algum jogo do seu time de coração? Sim, a Portuguesa? Várias vezes. E torceu mesmo? Não, Dani, é incrível, né? Obviamente, você no começo, você fica mais empolgado do que, né, com os primeiros lá das rádios pequenas que eu fazia da Portuguesa, eu ficava bem empolgado, porque, assim, na verdade, eu só tinha trocado de lugar no campo. Em vez de estar na arquibancada, estava dentro do gramado. Eu era um torcedor dentro do gramado, né? Mas depois você vai criando uma casca jornalística em volta do seu trabalho que te impede, inclusive... Não é que te impede, não é nada que você fala assim, não, eu não vou torcer. Aquilo acaba sendo automático na sua mente. Estou aqui para trabalhar, não para torcer. Estou aqui... óbvio, aconteceram jogos que eu fiquei muito emocionado no pós. Né? Teve um ano que a Portuguesa estava para cair para a 3ª divisão, lá em Recife, no jogo com o Sport. E eu fui lá fazer o jogo, eu estava com o coração na mão, se cair... E no final, que se livrou com um gol de pênalti aos 40 e não sei quantos lá, acabou o jogo, acabei meu trabalho no vestiário, eu saí tomando um monte de cerveja que eu encontrei. O primeiro cara que eu encontrei com um isopor de cerveja lá, eu saí tomando. Teve uma vez em Curitiba, quando voltou para a Série A também, quando eu saí do estádio, falei, hoje eu vou, dane-se o jornalismo, hoje é torcida do Futebol Clube e vamos comemorar. Mas assim, na hora do trabalho mesmo, você cria uma casca, você cria
um negócio profissional que te impede de ser torcedor com o microfone na mão. Até porque, assim, eu sou muito pautado em credibilidade e honestidade no meu trabalho. Isso, graças a Deus, norteou a minha carreira e é por isso que talvez eu esteja empregado até hoje. E assim, um deslize, derruba todo um trabalho de anos. Então, eu não dou chance para acontecer esse deslize, não. Espero que não aconteça. Não, tá doido. Não acontece às vezes nada. acontece. Às vezes o coração fala mais alto e acaba soltando uma besteira. Às vezes o microfone voa, né? Eu acho que ainda bem que o Eduardo acho que não estava repórter naquele jogo do Castrilli. Porque eu acho que naquele jogo não estava trabalhando, mas estava no gramado, credenciado. Quase que eu bati no Castrilli naquele dia. Aquele dia me doeu o coração, viu? Eu imagino. Eu não estava de microfone na mão, tá? Eu ia fazer uma matéria pós-jogo na Rádio Bandeirantes e aí consegui ser credenciado para ficar no gramado. Então eu era um torcedor ali entre os repórteres, torcendo. Nossa Senhora. Ia matar aquele argentino. Só para explicar o contexto dele, foi um Corinthians e Portuguesa, onde o Castilho... Corinthians! Só eles viu um pênalti. Semifinal do Campeonato Paulista, a Lusa tá ganhando de 2-1, faltava uns 4, 5 minutos para acabar o jogo. Ele achou um pênalti lá pro Corinthians que nem o torcedor corintiano mais fanático marcaria, mas ele conseguiu marcar e o Corinthians fez o gol e com o empate foi para a final e a Portuguesa ficou disputando o terceiro e quarto. Corinthians! Você é o que aí no Rio, Dani? Você é o quê? Eu sou flamenguista. Flamengo tá ganhando aí. Quanto terminou o jogo? 4-1. Tava ganhando. Aqui o pessoal solta fogos. Solta fogos. Aqui o pessoal é bem barulhento. Onde eu moro em Niterói, o pessoal é bem barulhento. Então eu já sei que faz gol pelo pessoal. Eu já fui em Niterói. Antes da gente entrar aqui, começou a barulhar. Gol. Assim mesmo, nem preciso ver. É gol. Gol do Flamengo. Eu fui em Niterói há muitos anos. Tem um estádio aí chamado Caio Martins. Sim. O Botafogo jogava aí, não jogava? Eu fiz alguns jogos do Botafogo aí em Caio Martins. Vou pedir um segundo só para ligar minha fonte aqui, que apareceu que a bateria está acabando. Já estou voltando. Pode ir falando que eu estou ouvindo vocês. Pronto, ligou. Vamos naquela pergunta, voltando a diária. O EMAC foi um inimigo, um poderoso aliado inimigo, doía muita injeção também, que é uma das maiores reclamações dos pacientes renais, né? Tem que tomar o EMAC. Vou falar, Arthur, eu não lembro muito, eu lembro que eu reclamava, mas o que mais doía era quando eu pegava uma enfermeira não preparada o suficiente para colocar as agulhas no braço, cara. E quando ela começava a errar, e aquilo ia te inchando o braço, ia causando os hematomas feios, né? E aí até a gente tinha que pegar algumas que, tipo, elas não conseguiam, tinha que chamar outra. Mas até ela chamar outra, ela tinha errado já 3, 4 vezes, entendeu? Então, para mim, assim, se tem uma coisa para reclamar, embora assim, não fizessem de maldade nenhuma, era falta de experiência mesmo, tudo mais. E eu tenho um problema sério, que eu tenho, mesmo com a fístula, eu tenho veias muito finas, artérias muito finas. E agulha com aquele potencial todo, né? Os caras é prego. Quando eu conto para os caras, a agulha que entrar no meu braço 3 vezes por semana, duas agulhas, é de agulha de tirar sangue, desse tamanho. Os caras, você tá de sacanagem. Isso não existe, mas é verdade, gente. Então, assim, o que mais doía mesmo, Arthur, era isso, cara. Era quando, assim, porque aí o que acontecia? Aquilo já começava dolorido. Mesmo depois que eu acertava, estava dolorido, e aí, assim, toda aquela... Eu saía com o braço roxo. Em 6 horas o braço estava roxo, o antebraço. E assim, fora que sensível, tá? Você tem que dirigir. Então, para mim, era a grande pegada da diálise era assim, eu olhava para a enfermeira, quando eu via uma boa, ainda bem que ela me pegou hoje. Eu cheguei até a manipular ali, tipo, eu ia ligar, via que não era ela, tá, preciso ir no banheiro. Quando eu voltava, já era outra que eu queria e eu cheguei até a manipular, porque assim, para mim era uma coisa louca, aquela dor de errar a agulha. Não, mas a gente ficava zoando na nossa que... ninguém acredita. Quem não faz, não acredita que uma agulha daquela entra no seu braço 3 vezes por semana, em 2 locais. Ninguém acredita. E o mais bacana é isso, né? Cada paciente vai botando uma estratégia diferente. Eu preciso ir no banheiro aqui, eu deixo esperar trocar para outra, eu volto. Quando eu vi ela colocando em outra, eu voltava. Agora, essa aqui eu gosto. Vem aqui, coloca em mim. Me liga aqui, vem você me ligar. Mas assim, como eu disse, elas sempre foram muito pacientes. Eu, às vezes, até perdi a paciência e elas
sempre foram muito pacientes, e eu não tenho o que reclamar, assim, por tempo que eu fiquei na diálise no hospital, elas sabem muito bem qual é a pegada nossa, então elas respeitam. Se eu nunca peguei uma profissional ou um profissional que tenha desdenhado do problema que eu tenho, muito pelo contrário, eles sabiam exatamente o que estava acontecendo ali, e errar faz parte, não é nem erro, é falta de prática, e para ter prática você precisa fazer, né? Então você vai errar até você atingir a prática, não tem como. Mas quando é com você fica meio assim, né? Tipo... A primeira vez que você viu o tamanho da agulha, você não ficou assustado, não? Então, Dani, eu não fiquei, porque como eu tinha acompanhado meu pai, em algumas, Sim, então eu já tinha um pouco de noção, eu não tinha noção do que ia acontecer, como que aquilo ia funcionar, mas assim, eu tinha visto, mas nossa, mas assim, tá, quando fez a fístula, né, ainda tem até a marquinha aqui ainda, quando fez a fístula, que a veia ficou bem, assim, não grossa como eu gostaria, porque eu tenho a veia fina, como eu disse, mas ficou num calibre bem legal, eu falei assim, aqui vai entrar qualquer tipo de agulha, mas realmente, a hora que você vê aquele prego, como você disse, aquela querendo colocar, né, será que vai caber, né, você fica meio na dúvida. É estranho, né? Uma pergunta assim, que a gente costuma fazer no nosso podcast, né? O que você diria para um paciente que está entrando na diálise agora? Cara, Arthur, é muito difícil, cara, mas assim, eu acho que eu posso passar não só aquela mensagem tradicional, não, vai dar tudo certo, tudo mais, fé em Deus, isso é importante, lógico, ter pensamento positivo, ter fé em Deus, mas eu vivi, entendeu? Pouco tempo, é verdade, mas vivi. Então, assim, a coisa mais importante é aquilo que eu falei agora há pouco para vocês, é o cara que vai entrar, a pessoa que vai entrar na hemodiálise saber, primeiro, valorizar que ela tem a oportunidade de fazer a hemodiálise. O caso dela permite que ela siga vivendo com um tratamento. Dolorido, ruim, toma tempo, mas é um tratamento, você está vivo. Então tem que acreditar que você é um privilegiado entre os transplantados, porque você tem deficiência renal e não outro tipo de deficiência em que você vai ficar na sua cama, no seu quarto, esperando a morte chegar ou aparecer de uma hora para outra um doador, né? Então acho que esse é o primeiro pensamento que a pessoa tem que ter. O segundo, que se ela está fazendo isso, não é por acaso. Ela tem uma missão a cumprir, um destino para cumprir, e nessa vida ela está cumprindo esse destino que é ser um transplantado renal, ser um doente renal, que talvez evoluindo em outras vidas ela possa vir de uma maneira sóbria, natural, sem nenhuma doença grave e tudo mais. É uma etapa, né? Eu não acreditava muito nisso, passei a acreditar mais depois que eu conheci minha esposa, que tem uma filosofia espírita, tudo mais, que nada acontece por acaso, as coisas são de acordo com a evolução do ser humano naquele tempo que ele está na Terra. E a terceira, saber que assim que chegar o transplante e você sair da hemodiálise, vai ser uma alegria gigantesca, como foi a primeira vez que eu urinei, depois de um ano que eu fiz o transplante, que eu tirei aquela sonda que doeu pra caramba, mas que eu fui pro banheiro e urinei, que nunca mais tinha urinado e consegui fazer um xixizão desse tamanho e tudo mais. Isso é um prazer imenso, né? Prazer imenso. Então, são três coisas. Saber que tem uma saída, que não é a morte. A segunda, saber que você vai conseguir um rim, ter essa esperança. E a terceira, pensar que a comemoração da saída da diálise é muito maior do que aquela aflição, aquela angústia da entrada. Olha, Dani, eu diria que perfeito, né? Eu não tenho o que falar melhor. Boa. Serve para todos os pacientes, sem dúvida. Não importa se está fazendo 1, 2 meses, se está fazendo 10, 20 anos. Esse pensamento tem que prevalecer mesmo. Eduardo, muito obrigado por ter exposto um tempo de verdade. Imagina, eu que agradeço, Arthur, o convite. Fiquei muito contente. Estou à sua disposição. Dani, muito prazer em conhecê-la. Obrigado pela participação. Muito obrigada pela participação. Amamos você. Não é eu que amo vocês. E vocês sabem, né, Arthur? O que você precisar por essa causa, uma nova live, um projeto que precisa divulgar, alguma coisa, pode contar comigo. Depois eu vou lhe apresentar um outro jornalista que também é transplantado, o Gabriel Navarras, escreveu muito no jornal, ele fez transplante, logo que eu saí ele entrou para o transplante, eu ainda tive tempo de visitá-lo naquela segunda internação do citalomegalovírus, ele tinha acabado de sair, e eu às vezes descia do meu andar, naquelas 18 horas que eu não fazia nada no hospital, eu descia para ficar com ele ali na enfermaria, no quarto em que ele estava se recuperando, e o Gabriel também tem uma história muito legal, ele transplantou bem mais novo do que eu, e trabalhou no Jornal da Tarde, na área esportiva. Eu vou passar
apresentar ele, você vai bater um papo com ele, vai ver que tem muita gente. Tem muita gente ligada nesse ambiente renal, hemodiálise, que às vezes as pessoas até assustam, né? Às vezes quando eu falo que eu sou transplantado, eu falo, você é transplantado? Com essa vida louca que você vive aí, tudo lá. Sou e vivo muito bem. E é isso, a gente tem que levar, tem que trazer esperança, e acho que é isso que você faz, você traz esperança, alegria, comunicação, sorrisos, e é isso que o transplantado, ou que vai transplantar, ou aquele que faz hemodiálise precisa, não precisa de coisa baixa, não precisa de coisa para baixo, porque para baixo ele já está, ele precisa só de coisa que levante ele, para baixo ele já está, precisa jogar para cima, não adianta, por mais que seja difícil, tem que fazer. E eu agradeço demais, foi ótimo participar com vocês. Obrigada, amor. Obrigada de coração, amei. Valeu, boa, Dani. Prazer imenso. Valeu, Arthur. Mas que baita episódio, hein, Dani? Gigante. Maravilhoso. Só amei. Gente, maravilhoso. Gente, só te amo, cara. Não, Eduardo Afonso, muito obrigado pela participação. Foi incrível. Cara, sem palavras. Que episódio incrível. Sem palavras. Muitíssimo obrigada, de verdade. Foi um episódio digno da camisa 10, não foi, Dani? 10 mil que vier. 10 mil e por aí vai. Só cresce. Mas aquele nosso final tradicional, Dani, vai mandar um beijo para quem? Então, além de mandar toda semana para todo mundo, eu queria mandar para os nossos maravilhosos amorecos dos Estados Unidos, nosso povo que escuta a gente nos Estados Unidos, na Nicarágua, no Sul, em todo o Brasil. Vou te contar uma novidade rápida. Para você acrescentar mais um país. Temos uma ouvinte na Alemanha. Quem? Temos uma ouvinte na Alemanha, a Sophie. Sophie, beijaço para você. Nossa, que prazer. Nossa, que feliz. Estamos internacionalizando o Renalcast. Estamos indo longe. Chegamos na Europa agora. Na Europa, uns quilômetros assim, ó. E vai. Aos poucos, o Renalcast tomando o globo terrestre. Vamos dominar o mundo. É isso aí. Muito obrigado a todos que ouviram, todos que assistiram, porque hoje esse episódio está um pouquinho diferente aí. A versão do YouTube está melhor, viu, gente? Pode conferir lá, que a gente está entrando numa fase. Aqui, ó, gente, olha, gente, meu rostinho, meu cabelo que está crescendo. Tá vendo aí? Eu curti. Gente, beijão. Muito obrigada. Obrigado. Até o próximo episódio.